Boa noite, Fátima! Boa noite, Diego. Tudo bem por aí? Tudo certo? Gente, Bom. que semana, hein, Fátima? Meu Deus, eu tô com dor nas pernas de tanto canseira. Mas como assim? Você não ficou passeando para lá e para lá, nos auditórios? Você só Ai, fez Fátima, clicar e passar e clicar na outra. Como assim? menina, mas esse negócio de encontro virtual, 3 horários, corre pra lá, corre pra cá, vem pra lá, vem pra cá, você fica cansado só de ficar sentado, Fátima. Exatamente. É uma pena, Diego, sabe? Que a gente não consegue ver tudo, né? Não Nossa, conseguimos ver verdade. tudo. E Não olha, deu, gente. cada apresentação, Diego, mas os nossos Nossa. orientadores e preceptoras vão nos contar aquilo que a gente não viu. Sem falar que tudo está gravado, né? Sim, depois que a gente tiver um tempinho, a gente vai ver, né, Fátima? Fica Com combinado certeza. isso. Mas, o Diego, sabe o que eu fiquei pensando nessa semana Hum, toda? Que foi um belo de um ensaio para o nosso evento final, não é? com certeza. Eu, olhando para tudo assim, eu sei que teve muita gente que se assustou com algumas coisas, né, Fátima? Ah, mas eu vou ter que fazer a apresentação, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Só que, ó, vamos pensar pro lado positivo. Nós aprendemos a usar uma plataforma que a gente não conhecia antes, nós aprendemos a escrever um resumo simples e nós aprendemos a construir uma apresentação desse resumo simples. Ou seja, nosso evento final vai ser 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes melhor do que esse. Tenho certeza. Com certeza. E mais uma coisa que você disse aí, né? Nós aprendemos a falar em público, Diego, que é um grande Isso. problema. E É olha isso que mesmo. ensaio, hein? Eu fiquei super satisfeita, feliz com tudo que a gente viu essa semana. E já estou Eu também. pensando estou com expectativa lá para maio, que vai ser realmente o nosso grande evento final, com convidados da prefeitura, das escolas, da CAPES, da diretoria. Imagina o nosso grande evento? Eu acho que vai ser sensacional. E assim, né, Fátima? E uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta quando a gente fala desses eventos de socialização. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa de um evento científico. Não, tudo bem, a gente tem um cuidado científico, mas o que para nós aqui importa é a experiência do nosso aluno do PIBID, do nosso aluno que está na residência pedagógica. Essa experiência, dessa prática que ele vivenciou na escola, é tudo para nós. Sabe? Então ver o brilho no olho desse nosso aluno, dessa nossa aluna, trazendo essas descobertas que ele encontrou lá no chão da escola, tem preço não, né, Fátima? Não tem, Diego, não tem Não, mesmo, é né? lindo. E aí eu digo para eles todo encontro, toda vez que eu converso com eles, falo no grupo, olha, vocês estão em um processo de formação, vocês estão aqui aprendendo, para que amanhã vocês estejam realmente lá atuando em sala de aula. Qual é a profissão que tem, né, esse momento que eles estão tendo, que tem essa Ah, oportunidade? tirando a medicina que eu conheço assim, ó, os outros é aqueles estágios, viu? Eu acho que só a medicina mesmo que tem esse momento específico de relação com a prática e tal. Exatamente. Então, olha, gente, parabéns, né, Diego? Acho que a gente tem que começar Parabéns. hoje parabenizando todos que estiveram aí essa semana junto com a gente, parabenizar os orientadores, os preceptores, os supervisores, os coordenadores, toda essa equipe, os monitores que atuaram com a gente, né? Porque tem uma Muito. equipe nos bastidores aí que trabalharam bastante. Então, eu acho que a gente inicia a nossa fala hoje, né, agradecendo e parabenizando. Isso, o sentimento é de gratidão, né? E parabéns, gente. Olha, muito obrigado pelo esforço de todos. Né? Acho que sem esse esforço a gente não teria chegado até aqui, a gente não seria nada. Então, assim, valeu a pena? Ao meu ver, muito. Valeu muito a pena o esforço de cada um. E aquela coisa, né, Fátima? Novamente, a gente fala isso no PICT e eu acho que cabe aqui também. Os atores, os verdadeiros atores de um evento científico são seus participantes. Os palestrantes, os organizadores, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma construção de um ambiente. Mas quem vai lá brilhar, trazer o seu trabalho de forma, né, maravilhosa, como vocês fizeram aqui, são vocês. Vocês são os nossos verdadeiros estrelas, os nossos atores.
Exatamente. E esse espetáculo termina aqui? Então. Não, Então a gente não termina aqui. Né? A gente ainda tem mais um tempo de projeto, a gente tem mais alguns meses, mas o nosso encerramento final do projeto está marcado para maio de 2024, tá? Então não esqueçam disso. Maio de 2024, a gente tem o nosso evento final que fecha esse edital. é isso aí. Mas o que a gente ainda tem para hoje, hein? Agora, hoje a gente tem a nossa palestra de encerramento. E assim, né, Fátima? A gente vai convivendo com os alunos, convivendo com os coordenadores de área, com os preceptores, com os supervisores e também com os docentes orientadores, e nós começamos a observar. Há uma demanda a respeito da educação inclusiva nos nossos projetos. Muita gente tem dúvida, muita gente está indo para a sala de aula, onde a gente tem alunos de inclusão, alunos com laudo, alunos sem laudo. E assim, a sala de aula está aquele mix. É professor de apoio para cá, professor de apoio para lá, o professor regente aqui, um auxiliar para cá, e aquelas crianças ali. Então, peraí. Vamos então pensar em uma fala específica para esse contexto? E é o que a gente vem trazer hoje, né, Fátima? Exatamente, né? Atendendo a todos os pedidos e demandas, nós temos uma convidada muito especial que vai tratar esse tema com muito carinho aí com eles, né, Diego? Então, gente, vamos dar boa noite para a nossa convidada, tá? A psicóloga Evelyn Dutra. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, Evelyn, aqui nós temos, né, alunos da pedagogia que vão do primeiro ao terceiro semestre, eles estão no PIBID, e do quarto até o sexto, eles estão na residência pedagógica. Então, a gente tem todo o curso de pedagogia com a gente. E a gente tem pessoas de várias cidades do país, não só de Londrina. A gente tem... Fátima, vou falar dos meus, depois você fala os seus, tá? Porque eu não sei de qual é o seu. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem Londrina, no PIBID. Londrina, Salvador e São Paulo. Aqui no Residência nós temos Londrina, Campo Grande, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul. Então, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Então, é uma diversidade, viu, Evelyn, né, que nós temos aqui. E eles trabalham juntos. Então, a gente não tem só uma equipe, né? Às vezes até acontece ter uma equipe só de Londrina, mas na maioria das turmas eles acabam se relacionando, mesmo que não seja uma equipe com o orientador, eles estão sempre em um grupo e ali estão todos. Então, eles, além de nessa formação, eles ainda criam esses vínculos, essas amizades, né, com pessoas de vários estados aí do Brasil. Então, Evelyn, você pode ficar à vontade, tá? Se apresentar e dialogar com esse pessoal a respeito desse trabalho que você vem desenvolvendo. Bacana, muito obrigada. Ok. Alô? Caiu, Evelyn? Oi, não, pode. Evelyn, Oi. agora é com você, então. Obrigada. Oi, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Como o pessoal já me apresentou ali, meu nome é Evelyn, eu sou psicóloga. Mas antes de eu falar um pouco aqui sobre minha formação, né, apresentar o currículo, como é de praxe, né, nesses eventos, eu queria começar me descrevendo, já que a gente vai falar sobre inclusão, né? Então, eu sou, né, uma mulher branca, eu tenho os olhos pretos, cabelos também pretos, cacheados. Eu tô com uma blusa preta de gola alta, tem uma corrente, né, um colar aqui e um brinco de argola. No meu fundo, eu tenho um quadro, né, que tem algumas flores e tem um objeto também, que foi um presente, inclusive, de uma professora conhecida nossa aqui, que me deu de aniversário. Então, esse aqui é eu visualmente, né?
Então, eu tenho 39 anos também, eu sou pequenininha, tenho 1,58 m, então talvez com essas descrições consigam, né, imaginar como que eu sou. Então, eu fui convidada para fazer essa fala sobre educação inclusiva, né, e os desafios também que a gente enfrenta, tanto na minha área, no caso, né, na psicologia, quanto vocês como professores e estudantes de psicologia, e todos nós, estudantes aqui, e pensando aqui sobre a educação, né, sobre esse trabalho. Então, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e em psicopedagogia, sou mestre em psicologia na linha de avaliação psicológica e processos clínicos pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, eu sou docente da Universidade Positivo e lá eu ministro disciplinas voltadas para a área clínica e para a área educacional. E uma das disciplinas que eu leciono lá é a disciplina de educação inclusiva. Então, antes da gente falar sobre educação inclusiva, eu acho que a gente precisa falar também sobre a inclusão e a inclusão social. Então, o que seria, né, a inclusão? Como que a gente poderia definir a questão da inclusão? Acho que tem duas palavras que eu acho importantes para a gente pensar a inclusão. Então, uma delas é pertencer e outra palavra seria o sentir. E uma delas, na apresentação, vocês falaram sobre a diversidade, já que temos alunos de vários lugares aqui do país. Então, a gente poderia falar da inclusão como... Então, a inclusão é eu pertencer e eu sentir que eu pertenço a uma dada comunidade. E é importante, né, eu destaco aqui essa palavra, eu sentir que eu pertenço. Então, a comunidade, ela que se adapta, né, para incluir, que acolhe, que dá boas-vindas, né, que traz para perto esse aluno, ela tem também esse propósito, né, não só de integrar, né, de trazer para dentro, né, desse espaço, né, entendendo ali o espaço escolar, mas também de incluir. Então, essa inclusão, ela vai além de trazer, né, de dar o acesso, né, que é isso que vai aparecer na nossa legislação. Então, não basta só eu dar o acesso, né, eu preciso pensar também na qualidade desse ensino que é realizado. Então, a inclusão, né, ele é um processo muito complexo, né, que vai sempre envolver também, né, uma relação de poder entre alguém que é considerado menor e diferente, que se quer integrar a esse ambiente que é considerado melhor ou normativo ali. Então, e pensando nisso, né, no entanto, né, todos nós somos sujeitos e objetos também de inclusão. Então, todos nós temos o poder de incluir outras pessoas e também a necessidade também de sermos incluídos. Mesmo você aí que não se enquadra, né, nessas características ali, né, não é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, né, ou alguma condição, né, que te colocaria ali dentro dessas características aqui. Então, todos nós somos sujeitos e objetos da inclusão, né? Então, todos nós temos o poder de incluir os outros e a necessidade também de sermos incluídos. Então, todos nós temos também um lugar no qual, ou deveríamos ter também, né? Esse lugar no qual a gente se sente, né, incluído. Que seria o lugar onde você se sente, né, confortável, né? Então, o teu lar, o lugar onde você pode ser autêntico, o lugar onde, até o nosso idioma também, né? Então, imagine aí que você está em um outro país ali, né? Então, a língua, né? O idioma, ela faz com que você se sinta confortável. Então, imagine que você está em um outro lugar, você encontra alguém que fala o teu idioma, né? Você encontra um outro brasileiro, né? A gente já sente como se a gente conhecesse essa pessoa, né? E, na verdade, a gente nunca viu ela. Então, a cultura, a sociedade, a comunidade tem esse poder de dar esse lugar de aconchego. Então, há coisas que parecem inclusão também, mas elas não são inclusão. Aí entra um sinal de alerta para a gente. Então, por exemplo, o sentimento de tolerância. Eu tolero, mas eu não aceito. Então, assim, tolerância, ela não é inclusão. Então, faz parte sempre de uma ideia também de superioridade. Outra coisa que não é inclusão, o formalismo. Então, cumpre-se sempre o que se espera, né? Então, eu tenho lá uma legislação que, né, coloca para mim, né? Então, eu tenho que aceitar matrículas de crianças que têm algum tipo de deficiência. Está lá na nossa legislação.
Então, cumpre-se o que se espera, mas não estabelece uma relação, né, de horizontalidade, né, não traz para perto essa criança, não se pensa em adaptações necessárias ali para ela. Outra coisa que também não é inclusão, a ideia que é uma palavra assim que é folclorização. Então, trazer aquela pessoa, né, que é incluída ali, aquela pessoa com deficiência, como se fosse algo exótico, né, diferente, ela é exótico, né? Então, isso também não é incluir. Então, a pessoa não está ali para entreter, né, para servir de exemplo, né, para nada, né? Ela é uma pessoa que merece também ocupar esse espaço, que é um direito dela. E outra coisa que também não é inclusão é o facilitismo, que é você pensar assim, então vou facilitar a vida ali daquela pessoa, né, daquela criança, não vou nem tentar, né, porque ele não vai conseguir, ele não vai alcançar o nível das outras crianças. Então isso também, isso tudo não é inclusão. Então a gente precisa pensar, então, de que forma que eu posso fazer isso? Então por isso que incluir é um processo complexo e também é algo que é um desafio para todos nós, então principalmente para quem está lá na linha de frente, que é o professor. Então, a inclusão é fundamentalmente um instrumento de luta contra a desigualdade. Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, a inclusão, ela lida também com diferenças. Então, para que elas não se tornem desigualdades lá no futuro. Então, é bom nós sermos diferentes. Então, a diferença, ela é uma qualidade, é algo que encanta, principalmente para a gente que é psicólogo, então a gente se encanta com a diversidade humana. Então, isso para a gente é o mais bonito. E a questão da diversidade, ela aparece bastante forte nessa perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente tem, ao longo da história, vários modelos, né? Então, inicialmente, a gente tinha um modelo médico, né? E hoje, a gente tem um modelo da inclusão, um modelo social. Então, quais são as diferenças desses dois modelos? Então, nós tínhamos aqui um modelo biomédico, que era esse, pensando a deficiência como uma doença, algo que era um problema do indivíduo. Então, se é do indivíduo, ele quem tem que se adaptar, se adequar, se reconfigurar para ocupar esse espaço. O indivíduo também sem direito de escolha e sem poder de fala dentro desse espaço. Falta ali de políticas públicas e de proteção e de promoção também social desse sujeito. A invisibilidade, a discriminação e também a questão da pobreza. E um outro paradigma, que é o paradigma da integração. Essa ideia eu trago para dentro, mas eu não incluo efetivamente. Um grande exemplo disso são as salas especiais, né? Então, criavam-se esses espaços onde a criança ela era integrada, mas ela não estava incluída. Né? Que ao longo dos anos a gente precisou também ressignificar esse espaço. Então, isso é uma outra palavra importante quando se fala em educação inclusiva, né? Ressignificar as coisas. Então, vários termos, eles vão sendo modificados ao longo dos anos por conta disso, né? Então, falava-se antes, né? Pessoa especial, pessoa portadora de deficiência, e hoje a gente pensa pessoa com deficiência. Então, qualquer necessidade também de modificação desses termos, né? E de ressignificar esses espaços, né? Então, por exemplo, do espaço da sala especial, né? Falando dela. Então, a necessidade de ressignificar esse espaço é que a gente entendeu também que a questão não era o espaço em si, né? Então, ele não precisava deixar de existir, que a gente precisava repensar a forma de uso dele. E também o tempo, né? Que a criança poderia ficar ali dentro desse espaço, receber esse tipo de atendimento, né? Dentro desse lugar. Então, temos dois modelos, né? Só para a gente não se perder. Um modelo biomédico, que é esse, né? Do paradigma da integração, pensando assim a deficiência como uma doença, um problema que era do sujeito e não da sociedade como um todo. E hoje nós temos o modelo social da deficiência, que é esse que é mais atual, de acordo ali com a perspectiva da educação inclusiva. Então, nesse modelo social da deficiência, que é esse que estamos. Então, deficiência como parte da diversidade humana é uma questão que é do âmbito coletivo, então, da esfera pública e de responsabilidade de toda uma sociedade. Então, todos nós precisamos falar sobre isso, precisamos dar esse espaço, seja você que está trabalhando na escola, ou aqui, né, a gente abrindo esse espaço para diálogo, para a gente conversar sobre, já é algo muito importante. A dignidade, a autonomia e o direito de escolha da pessoa com deficiência, e pensando também esse sujeito de direitos, e o direito também da acessibilidade.
Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa pensar em formas de adaptar esse espaço, que vai desde o espaço físico, né, das instituições, da sociedade como um todo, e pensando na escola também, né, desse espaço ali escolar, e da forma como esse ensino, esses conteúdos, eles são adaptados para essa criança. Então, temos aqui o modelo biomédico, né, e o modelo social da deficiência. No modelo social, então, a gente pensa o paradigma da inclusão alinhado com os direitos humanos. Então, é importante também a gente pensar em várias outras questões aqui. Então, eu estou olhando aqui que eu estou na minha cola, tá? Para eu não me perder. Então, a gente pode falar também da inclusão como fundamentalmente um instrumento de luta contra a desigualdade. Então, a inclusão ela lida com essas diferenças, para que elas não se tornem desigualdades lá na frente. Então, é bom a gente ser diferente, né? Isso é interessante, né? A gente não tem que eliminar as diferenças. Então, isso que é o mais legal quando a gente trabalha em escola, né? A gente percebe isso nitidamente na sala de aula. Então, a gente vê pessoas, crianças diversas, formas de se comportar, de se comunicar, de aprender. Então, isso é muito interessante. Então, é bom a gente ser diferente, a diversidade ela precisa ser valorizada. Então, uma coisa é a diferença em si e outra coisa é a questão da desigualdade, né? Então, sermos desiguais de alguma forma. Então, desigualdade é, de certa forma, também uma injustiça social. Então, nós ficamos desiguais por fatores pelos quais a gente não teve ali nenhuma intervenção direta. Então, por exemplo, ser branco e negro não é a mesma coisa, principalmente dentro de uma sociedade do qual a gente faz parte, né? Que é extremamente preconceituosa. Então, ser homem, ser mulher, não é a mesma coisa também. Nascer numa família rica e nascer numa família mais pobre, assim, né? Mais humilde, não é a mesma coisa também. Então, eu ser como eu sou, né? Eu não fiz nada para isso, né? São fatores dos quais eu não tive nenhuma intervenção direta. Não escolhi nascer como eu nasci, não escolhi nascer no lugar onde eu nasci, né? Mas é importante que eu tenha consciência sobre esses privilégios que eu tive acesso sem ter feito nada para isso. Então, a educação ela veio com esse critério também de combate a essas desigualdades. Então, é importante que a gente tenha consciência, a gente que está dentro desse ambiente educativo, que a gente pense sobre isso, né, da nossa parte mesmo, né, como pessoa, e pensar também de que forma que a gente pode ter uma participação mais ativa dentro da sociedade, seja ela em sala de aula, seja ela na tua vida pública também. Então, ter consciência desses privilégios e consciência de que esses privilégios me dão certas vantagens que outras pessoas podem não ter. Então, mesmo que eu não tenha feito nenhum pedido, né, não tenha feito absolutamente nada para que eles existissem e, de alguma forma, eles existem. Então, a educação inclusiva, ela pode ser entendida também como uma concepção de ensino contemporâneo, que tem o objetivo de garantir direitos à educação a todas as pessoas. E aí a gente pode pensar também sobre essa questão da equidade, né? Então, se a gente for pesquisar lá dentro da legislação, então tem vários documentos que falam sobre educação inclusiva, sobre essa perspectiva, né? Então, a gente vai ter lá Declaração de Salamanca, a gente vai ter na LDB, a gente vai ter na nossa Constituição Federal, então vários documentos que falam sobre isso, vão falar sobre essa questão de uma educação pensada para todos, né? Mas é importante que a gente pense também sobre a equidade, então de equiparar, encontrar alguma forma de a gente equiparar esse lugar, né? Pensando que as pessoas não partem de um mesmo lugar, né? Então, para que a gente tenha um alcance muito maior ao longo do tempo. Então, a educação, ela pensa também, ela pressupõe a igualdade de oportunidade e a valorização também das diferenças humanas. Então, contemplando, assim, essa diversidade, que pode ser étnica, pode ser social, pode ser cultural, pode ser intelectual, física, sensorial, de gênero, e por aí vai. Então, implica também em uma transformação também da cultura, né? Então, e desses afetamentos. Então, eu afeto e sou afetado também por esse lugar. Então, as práticas ali, né, das políticas públicas vigentes nas escolas e nos sistemas de ensino, de um modo
que elas possam garantir esse acesso e essa participação efetiva e pensando ali num desenvolvimento cada vez melhor ali dessa criança, né, nessa forma de aprendizagem. Então, a educação inclusiva, ela diz respeito a um compromisso, né, esse compromisso ético com a transformação da educação como um todo. Então, a educação inclusiva, ela não trata da especificidade da educação especial, então, pensando ali para a pessoa com deficiência, com algum tipo de transtorno, mas também de um compromisso da educação como um todo, né, com todo mundo fazendo parte. E de refazer também esse compromisso da universalidade desse ensino e alinhado ali com essa ideia da diversidade humana, né, valorização dessa diversidade. Então, eu destaco aqui também que a educação como um direito humano, porque ela não se trata apenas de garantir que a pessoa ela tenha acesso a esse currículo, a esses saberes que foram acumulados historicamente, a essa sistematização desse ensino, mas também a educação como um direito humano, porque ela diz respeito ao exercício que ele é compartilhado. Então, ela é pensada e se concretiza no coletivo, e nesses processos, nesse coletivo desses processos educacionais. Então, nessa troca de saberes, que é isso que a gente está fazendo aqui, que é sistematizar também esses saberes, que é colocar esses saberes em conflito também, né? Abrir espaço para debate, isso a gente pode fazer quando a gente trabalha em escola também. Então, abrir espaço para esses pais colocarem, né, as dificuldades deles, né, e até as forças e fraquezas, né, o que já deu certo, o que já funcionou, o que não funcionou, né, e a própria pessoa também com deficiência, ela ter também uma voz ativa ali dentro desse espaço. Então, colocar em conflito e trazer essa ideia de dialética, né, de embate de ideias. Então, transformar, né, e trabalhar com as divergências e ainda assim conviver, né, dentro dessa diversidade. Então, ela é um direito humano porque ela se realiza também na coletividade. Então, coletivo porque a gente se afeta a um impacto e nós nos transformamos também nessa relação. Então, a gente pode falar também quais os princípios ali, né, dessa educação inclusiva. Então, como saber se essa prática pedagógica é de fato inclusiva ou se a escola que se diz inclusiva realmente garante um direito de educação para todas as pessoas. Acho que já dá para a gente pensar a partir de alguns pontos aqui. Então, toda pessoa ela tem direito à educação, isso inclusive está lá na nossa Constituição. Então, a gente precisa pensar nisso, não só de dar o acesso, né, de aceitar a matrícula dessa criança, mas também pensar em formas de adaptação desse conteúdo e também pensar na forma de avaliação. Talvez isso é o que deixe os professores de cabelo em pé, eu acho, pelo que eu já tive experiência com eles. Que é, bom, de que forma que a gente vai avaliar, então, essa criança, né? Ou esse aluno, né, de qualquer idade que está presente ali, que foi incluído. Então, talvez, né, o que eu tenho estudado sobre, né, que tem me mostrado formas mais efetivas, isso, né, exitosas, é sobre o Plano Educacional Individualizado, né, o PEI. Então, é uma forma, assim, de cria-se, né, pensa ali uma estratégia de ensino para essa criança e pensar também na evolução dela, comparando ela com ela mesma. Então, se a gente para pensar dentro da educação, isso faz muito sentido e seria uma forma, seria o ideal para todo mundo, né? Se a gente conseguisse fazer isso, né? Mas é lógico que eu penso também que são salas numerosas, né? Às vezes não tem recurso suficiente, não tem também um apoio ali, né? Não tem um professor auxiliar ali em sala de aula, então tem todas as problemáticas ali que precisam ser pensadas. Mas eu acredito, assim, que a gente precisa pensar a partir dos recursos que a gente tem. Então, quais são os recursos que eu tenho em sala de aula? Talvez isso seja interessante para você que é professor, né? Então, quais são os recursos que eu tenho? O que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Né? Porque se a gente pensa, né, em algo assim que é muito longe, que é muito, né, o ideal ali, talvez fique muito difícil, né, de pensar. E eu acabo chegando num lugar que eu penso assim, bom, não dá para fazer nada. E se eu me coloco nesse lugar que não dá para fazer nada, a gente fica estagnado, né? E a mudança ela não ocorre, a sociedade não muda e nada acontece.
Então, talvez seja esse o movimento que a gente precisa fazer. Então, quais são os recursos que eu tenho e o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho nesse momento. Outro ponto. Então, toda pessoa ela aprende. Então, somos capazes e a gente se adapta, né, a várias condições e a gente tem possibilidade de aprender. Às vezes, né, talvez ali, a forma como eu aprendo vai ser diferente ali do meu colega, né? Então, observando um aluno também, a forma como esse aluno aprende vai ser diferente do outro colega. Às vezes ele não vai ter, né, o mesmo ritmo, vai ser diferente, mas ele está aprendendo. Então, assim, qual foi a evolução dele durante esse período? Então, observa ali esse aluno, né? Durante 15 dias, um mês, né? Quais são, como ele chegou, como que ele está agora? Talvez isso te dá um parâmetro e até, às vezes, ideias, né? Do que funciona, o que não funciona ali com esse aluno. Então, o processo de aprendizagem de cada pessoa também é singular. Então, às vezes, isso até é interessante para a gente também, né? Então, de que forma que eu aprendo melhor? Então, eu aprendo ouvindo, né? Eu aprendo tomando nota enquanto o professor está falando. Eu aprendo melhor fazendo fichinhas de lembrete, né? Isso envolve também esse processo de autoconhecimento. Um outro ponto seria o convívio do ambiente escolar, né, que beneficia todas as pessoas. Então, a escola ela tem também um papel social. Então, ela não é só um lugar onde há a transmissão desse conhecimento, né, acumulado historicamente, sistematizado, né, dentro desses parâmetros curriculares que a gente tem, mas é também um espaço de convivência social. Então, há trocas, há embate de ideias, né? Há afetividade é uma questão importante que precisa existir também. E a educação inclusiva, um outro ponto, a educação inclusiva ela diz respeito a todos nós. Então, a gente precisa sair desse lugar, que às vezes é um lugar de conforto, né? De, não é comigo. Então, é com você sim, é com todos nós, né? Você que trabalha, você que não trabalha na educação, você que tem deficiência, você que não tem, você que tem algum parente, né, filho, primo, sobrinho, que tenha deficiência ou que não tenha, é sobre você também, é sobre todos nós. A gente precisa aprender a ter esse senso de coletividade, né? Então, se a gente quer que uma sociedade ela se modifique, a gente precisa se modificar também. Então, né, a educação inclusiva, ela passa também por vários lugares, né? Então, vai desde as políticas públicas até chegar ali na pessoa, né, quem está na linha de frente direta, ali em contato com eles. Então, políticas públicas, elas são importantes, a gente entender, estudar sobre elas. A forma de gestão dessa escola, então, qual que é a política dessa escola, quem são os autores, com que eles trabalham, né, qual é a forma, né, que é pensada esse ensino, quais são as estratégias pedagógicas que estão pensadas dentro desse espaço. Esse formato, ela está conseguindo alcançar esse aluno? Ou não? A gente está encontrando dificuldades, percalços ali, para essa criança ser de fato incluída. As famílias, então, trazer para perto as famílias, então, ouvi-las, abrir espaço para elas também. Pensar, talvez, até em parcerias, né? Parcerias com outros profissionais, em parcerias com instituições que façam esse tipo de atendimento. Então, abrir esse espaço, né? Então, quanto mais aberto, né? A gente conseguir dialogar com vários lugares, isso é interessante para o nosso trabalho. Então, temos aqui também vários pontos, marcos importantes da questão da educação inclusiva no Brasil também. Então, eu falei desses dois modelos, que talvez sejam os mais interessantes, que é importante a gente estude sobre eles, né? O modelo biomédico e o modelo social, que é a gente que trabalha com a perspectiva da educação inclusiva. E vou indicar para vocês também um documentário, que ele conta toda a história desses movimentos políticos da pessoa com deficiência no Brasil, que se chama História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Então, esse documentário, foi realizado, né, foram realizadas 25 entrevistas. E esses convidados eram militantes da área. Então, uma das coisas mais interessantes que tem desse documentário é que ele traz a fala da Isabel Maria Loureiro Maior, que é uma das grandes representantes da educação inclusiva no Brasil. Ela é médica, ela foi professora da UFRJ durante anos. Ela é uma pessoa com deficiência
E, né, nesse documentário conta toda a história da pessoa com deficiência no Brasil, né? E o mais interessante é que eles trazem pessoas que são pessoas com deficiência, né? Então, a ideia é de dar voz para essas pessoas, né? E dentro desse movimento, principalmente os movimentos que aconteceram na década de 80 aqui no Brasil, e eles trazem um lema que foi consagrado e se tornou um símbolo de empoderamento da pessoa com deficiência e de se pensar toda essa questão da inclusão, que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, nada, a partir de agora, pode ser pensado sem a participação efetiva da pessoa com deficiência e sobre eles colocarem de fato, né? Então, só quem sente na pele é que pode falar de verdade o que é, né, ser uma pessoa com deficiência dentro da nossa sociedade, né? Com uma deficiência, com um transtorno, quais são as dificuldades, né? Quais são os enfrentamentos ali diários dessa pessoa. Então, essa é a minha indicação. Então, vale muito a pena ver esse documentário. E outra coisa sobre ele é que ele foi pensado para ser o mais inclusivo possível. Então, tem ele em formato de braille, tem a audiodescrição, tem libras, né? Então, ele foi pensado justamente para isso. Então, é muito legal, acho que vale a pena assistir. Acho que são esses os pontos que eu queria destacar. Me perdoem se eu falei muito rápido, meus alunos eles sempre falam isso, as pessoas falam muito rápido. É que às vezes eu vou lembrando das coisas, eu vou falando, emendando um assunto no outro, mas espero ter conseguido alcançar vocês. Foi tranquilo, né, Diego? Gostoso. Eu gostei. Sim, sim. E olha, eu acho que foi bem compassado. Né? Pode falar, Fátima. Ele trouxe, né? Não, quantas informações ela trouxe, né? Sobre a educação inclusiva. Eu adorei a última frase. Nada sobre nós sem nós. Já registrei. E sempre que eu dou essa disciplina de educação inclusiva, eu costumo chamar ou pessoas que estão trabalhando na área e pessoas também que são deficientes, né? Para trazer justamente essa fala. Eu falo sobre esse lema e os alunos sempre gostam também. Essa vai ficar guardada. Vai. Bom, eu acho que hoje, né, Diego, hoje eles, como a gente está nesse encerramento, Evelyn, hoje a gente trouxe mesmo, né, essa temática super importante aí para fechar o nosso evento aí, que foi, né, um sucesso aí durante a semana. Então, eu acho que a gente pode depois chamar a Evelyn ainda para mais um momento, para bater um papo mesmo com eles, né, no Teams, no Meet, que aí eles possam fazer perguntas, né. Algo mais informal, né, Fátima? Eu acho que vale a pena, né, Diego? Então, fica aqui já o nosso convite, tá, para uma outra oportunidade. Você obrigada. Eu tenho certeza que eles têm várias perguntas, só que hoje não vamos responder perguntas, né, Diego? Hoje só... Hoje eu vou ficar com gostinho de quero mais. Ok. Professora Evelyn, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite e ter nos prestigiado com essa fala, né? Essa fala didática, compassada, com essas informações. E no final, a professora Evelyn deixou uma tarefinha para todos nós, viu? Tem um documentário aí para a gente assistir. E eu já fiquei interessado. Só de saber que ele foi feito da forma mais inclusiva possível. Então, muito legal, hein, gente? É para a gente pensar o que a gente faz em sala de aula. Muito obrigado, professora. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Ok, Fátima. E a gente vai acabar por aqui? Chama a vinheta agora? Eu acho que ainda não, hein? Vamos deixar uma surpresinha aí para eles? O que você acha? Vamos. Com vocês aí, a surpresa. Até mais.